Saudações filosóficas, vamos neste vídeo apresentar e discutir a definição tradicional de conhecimento. Trata-se do conhecimento proposicional, naturalmente. Essa definição apresenta o conhecimento como sendo uma crença verdadeira justificada e, segundo os especialistas, essa definição é apresentada pela primeira vez num diálogo de Platão intitulado Tieteto. Temos aqui uma edição desse diálogo. E então, a certa altura, Tieteto, que está a conversar com Sócrates, diz o seguinte, e esta acaba por ser a passagem em que essa definição de conhecimento aparece. Sócrates, fiquei agora a pensar numa coisa que tinha esquecido e que ouvi alguém dizer, que o saber é opinião verdadeira acompanhada de explicação, e que a opinião carente de explicação se encontra à margem do saber. Dito por outros termos, o saber ou conhecimento é opinião verdadeira ou crença verdadeira acompanhada de explicação, ou seja, acompanhada de justificação. Portanto, o conhecimento é uma crença verdadeira justificada. Esta é a definição tradicional de conhecimento, muitas vezes também é chamada uma definição tripartida de conhecimento, porque são apresentadas três condições essenciais para que haja conhecimento, ou seja, a crença, a verdade e a justificação. E, enfim, terá sido então apresentada pela primeira vez por Platão, embora Platão não quer dizer que aceitasse essa definição. O que é certo é que é neste diálogo então que supostamente essa definição é formulada pela primeira vez. Bom, refletindo agora com maior detalhe em torno dessa célebre definição, conhecimento é uma crença verdadeira justificada, vamos começar pela condição da crença. A crença é uma atitude proposicional, portanto, uma atitude que o sujeito toma em relação a uma proposição, tomando-a como verdadeira. Portanto, acreditar em alguma coisa, aqui não estamos a falar no âmbito estritamente religioso, estamos a falar de crença como opinião, como convicção. Acreditar em alguma coisa é pensar que isso é, de facto, verdadeiro. Portanto, a crença acaba por ser, então, a adesão a uma determinada ideia, uma determinada proposição, tomando-a como verdadeira. Mas é evidente que a pessoa também pode acreditar em falsidades, embora não o deseje. Portanto, se a crença é uma condição necessária do conhecimento, há uma outra condição para que haja conhecimento, que é a verdade. Se a crença não for verdadeira, então não estamos perante conhecimento. Suponhamos que uma pessoa acredita que é o rei de Espanha, naturalmente que se for o próprio rei de Espanha a acreditar nisso, a crença é verdadeira. Se for outra pessoa, naturalmente que a crença é falsa. Se alguém acreditar que tem um abutre pousado na cabeça, há uma grande probabilidade de essa crença ser falsa, embora, em alguns casos, até possa ser verdadeira. Portanto, a crença é uma condição necessária para que haja conhecimento, mas não é uma condição suficiente. Para que haja conhecimento, a crença tem de ser verdadeira. Portanto, a verdade é também uma condição necessária para o conhecimento. Se admitimos então que todo o conhecimento é crença e é também uma crença verdadeira, então parece que não faz sentido falar em conhecimento falso.
O conhecimento ou é verdadeiro ou não é conhecimento. Portanto, a expressão conhecimento verdadeiro será redundante, a expressão conhecimento falso será contraditória portanto, temos de considerar que a verdade é inerente ao conhecimento, faz parte integrante do conhecimento. Só se conhecem verdades, não conhecemos falsidades. Bom, mas é necessária ainda uma terceira condição, que é a justificação. Suponhamos que uma pessoa acredita que há vida na galáxia Andrómeda, que parece que fica a 2,5 milhões de anos-luz da Terra. A pessoa acredita e isso até tem grande probabilidade de ser verdadeiro. O problema é que não temos forma de justificar a verdade dessa crença. Portanto, a crença pode ser verdadeira, também pode ser falsa, mas como não temos forma de justificar essa verdade, não podemos dizer que a afirmação de que há vida na galáxia Andrómeda seja conhecimento. Talvez um dia até isso venha a ser conhecimento, quando for possível, enfim, transpor esses 2,5 milhões de anos-luz. E, portanto, se um dia isso for possível, talvez tenhamos então algum conhecimento a respeito da existência ou não de vida num dos planetas da galáxia Andrómeda. Até lá, é melhor não contarmos com essa possibilidade. A terceira condição, portanto, é a justificação. Para que haja conhecimento, tem de haver uma crença, essa crença tem de ser verdadeira e temos de ter provas ou justificações para mostrar que essa crença é verdadeira. Normalmente dizemos que uma crença está justificada quando temos boas razões que apoiem a verdade dessa crença. Ou temos boas razões para pensar que essa crença é verdadeira. Claro que aqui podemos levantar uma questão, mas o que é que são boas razões? Enfim, esse questionamento levar-nos-ia demasiado longe. Portanto, se temos boas razões para pensar que uma crença, enfim, é verdadeira, então ela encontra-se justificada. E isso será, então, o conhecimento. O conhecimento, portanto, é caracterizado por essas três condições, que são individualmente necessárias e conjuntamente suficientes. Portanto, a crença é necessária, a verdade é necessária, a justificação também é necessária e estas três condições em conjunto são suficientes para que haja conhecimento. Portanto, um sujeito tem conhecimento se e só se tiver uma crença verdadeira justificada. Por outro lado, ou seja, isto no fundo é dizer, se o sujeito tem conhecimento, então tem uma crença verdadeira justificada. E se o sujeito tem uma crença verdadeira justificada, então tem conhecimento. Ou seja, esta é uma definição explícita, uma definição baseada em condições necessárias e suficientes. Portanto, parece que já dissemos o que era necessário e suficiente para perceber o que significa entender que o conhecimento é uma crença verdadeira justificada. Acontece, porém, que esta definição não é consensual. Um senhor chamado Edmund Gettier, em 1963, publicou um artigo com apenas 3 páginas
em que apresenta uma série de contra-exemplos à ideia de que o conhecimento é uma crença verdadeira e justificada. Ele procura mostrar que é possível ter uma crença verdadeira justificada e não ter conhecimento. Os contra-exemplos em causa são um pouco complexos. Vamos usar um outro exemplo, enfim, que não foi apresentado por Gettier, mas que é mais fácil ou permite entender com maior facilidade, enfim, os contra-exemplos que este senhor apresentou. Então, vamos supor que alguém tem um relógio no bolso, um relógio de ponteiros, e que esse relógio está parado. Enfim, parou no dia anterior e a pessoa nem se apercebeu. Quando essa pessoa vai olhar para o relógio, no sentido de saber que horas são, constata que o relógio marca 10 horas. E a pessoa acredita, justificadamente, que são 10 horas. E vamos admitir que, efetivamente, naquele momento, são 10 horas. Portanto, a pessoa tem uma crença, ela acredita que são 10 horas, tem uma verdade, porque efetivamente são 10 horas, e tem uma justificação, porque olhou para o relógio e o que viu no relógio é que efetivamente eram 10 horas. Acontece, porém, que o aparelho estava parado, os ponteiros estavam parados. Portanto, será que esta pessoa, apesar de ter uma crença verdadeira, justificada, tem conhecimento? Parece óbvio que não. A pessoa não tem conhecimento, uma vez que aquela justificação não é adequada. O relógio está parado. Claro que um relógio parado acerta 2 vezes ao dia, mas o conhecimento não pode ser uma questão de acaso, de sorte ou de coincidência. As crenças têm de ser justificadas de uma forma adequada. Naturalmente que este problema suscitado por Edmund Gettier tem desencadeado muita especulação. Muitos artigos já se escreveram a propósito desse assunto. Tenta-se resolver o problema, procurar saber então que outra condição é que é necessária para que esta definição fique em condições. Também se coloca a hipótese de nem todas as 3 condições serem necessárias. Enfim, muita coisa se tem dito e escrito, mas até agora ainda não se encontrou uma solução para esse problema tão profundo e tão enigmático que é o problema de saber o que é o conhecimento. E por hoje é tudo. Ponham um like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal, deixem também os vossos comentários se acharem oportuno e até à próxima.